de norte a sul. Alô Curitiba, Renato Gaúcho no ar. Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Hoje senti que é bem melhor a música da minha vida. não haver nada entre nós daqui pra frente, pois você nunca percebeu tudo que eu quis lhe dar de meu. Desde que o pai dela morreu, que ela mudou. E nem podia ser diferente, mas quando eu falo mudou, é que mudou assim de um jeito não muito natural. Ela passou a agir de um jeito como nunca tinha agido. Só que o motivo real nunca me passou pela cabeça. Na verdade, demorou para eu descobrir. Para começar, a Helene tinha uma colega de serviço que vinha praticamente todo final de semana dormir aqui na casa dela. Isso passou a ser mais constante depois, repito, depois que o velho dela morreu. As duas trabalhavam numa panificadora e, olha, podia contar que final de semana a outra vinha se enfurnar ali na casa da Elaine. Isso, naturalmente, a certa altura, começou a prejudicar o nosso namoro. Eu não gostava. Porque quando a gente saía, por exemplo, tinha de levar a Clara a tiracolo. De modo que a gente não tinha mais liberdade, não tinha mais privacidade nenhuma. Eu não gostava, tentava conversar com a Elaine, só que a resposta dela era invariavelmente a mesma. Ô Gilmar, não seja chato, para de implicar com a menina. O que foi que ela te fez para você não gostar dela? Ela não tinha feito nada para mim, pelo menos não diretamente. Só que, como eu já falei, estava prejudicando o nosso namoro. Quer dizer, eu digo que ela não tinha feito nada, porque era o que eu pensava. Mas, naquelas alturas, as duas já estavam envolvidas com drogas. Eu, sinceramente, não sei quem conduziu quem nesse caminho. Não posso nem dizer que houve uma terceira ou uma quarta pessoa, ou se foi a outra que, não sei. Não sei quem influenciou quem. Quem carregou quem. Se foi a Clara ou se foi o contrário. Só sei dizer que quando descobri a coisa já estava meio feia. Não sei como nunca desconfiei. Sabe, eu cheguei a desconfiar daquela proximidade das duas, de muita coisa, menos disso. Repito, foi depois da morte do pai dela que a Helene começou a agir daquele modo esquisito, andar para baixo e para cima com aquela menina. Já andava antes, mas depois que o velho morreu, foi uma decepção muito grande para mim, porque, meu Deus, eu fazia de tudo por ela, tudo que estava ao meu alcance. Mesmo depois que eu descobri que ela andava naquele caminho, não me afastei. Procurei abrir os seus olhos, fiz de tudo que estava ao meu alcance para, sabe, induzir a sair daquela vida. Não demorou muito para as duas perderem o emprego, até porque viviam faltando, inventando desculpas para não ir trabalhar. A primeira foi a Elaine, depois foi a amiga dela, a Clara. E olha, é tão delicado, é uma situação tão ruim a gente perceber que a pessoa que a gente ama está se afundando no poço, do modo como estava acontecendo com ela. Só que mesmo assim, repito, nunca desisti dela, pelo contrário, nunca saí ali do lado dela, mesmo ela se tornando pior a cada dia que passava. Olha, para se ter uma ideia, fui buscá-la várias vezes em lanchonetes, em bocas de fumo, sei lá como é que chama isso, e sempre rodeada de uma porção de desocupados, inclusive homens. E nunca desisti dela, muito menos do nosso amor.
Olha, se eu fosse contar tudo o que eu passei por causa disso, só para não perdê-la, uma carta só seria pouco. De qualquer maneira, com muito esforço e durante muito tempo, muita dedicação, com a ajuda de outras pessoas, conhecidos, da mãe dela, a gente acabou internando a Elaine numa clínica de reabilitação. Nessas alturas, a gente nem sabia mais por onde andava aquela amiga dela. Mesmo assim, não foi fácil. Ela passou por 3 clínicas, saía bem, mas acabava sempre voltando ao mesmo caminho. Aí a gente tinha de pegar e internar de novo. Mesmo assim, repito pela 1000ª vez, nunca passou pela minha cabeça desistir dela e do nosso amor. Sempre estive ali firme. Até que depois de alguns anos e de passar por várias instituições, ela finalmente pareceu ter botado a cabeça no lugar. E passou, inclusive, a se cuidar mais. Inclusive, passou a frequentar uma igreja que dava apoio a usuários ou ex-usuários de drogas. Eu sempre ia com ela a essa igreja, pelo menos quando dava, porque nem sempre eu podia. E quando não era possível, ela ia sozinha. Sabe, eu comecei a me sentir tão feliz quando percebi que ela estava se reabilitando, se levantando, virando aquela página triste. Olha, só Deus para saber como que eu torci por essa mulher. Até porque, ao torcer por ela, eu estava, na verdade, torcendo pelo nosso amor, por mim também. E aos poucos, assim, devagar, mas de um modo assim bem gradativo, isso foi se tornando realidade. E eu sabia que, em parte, isso se devia àquela igreja que ela passou a frequentar, aos novos amigos que ela, com o tempo, foi fazendo, e é claro, também a mim, que nunca saí do seu lado e nunca desisti, nem dela, nem do amor que a gente sentia um pelo outro. Muitas vezes, minha família, inclusive, me criticou. Minha mãe, algumas vezes, inclusive, falou que eu precisava partir para outra, porque de repente a Helene estava num caminho que era difícil voltar, sabe? Muitas vezes, minha própria mãe me disse isso. Só que, aos poucos, parecia, pelo menos, que a coisa ia de mais a mais. Quando a gente gosta de verdade, quando a gente ama de verdade a pessoa, é difícil sair, sabe? A gente quer mais ajudar. Um sábado, ela foi participar do culto, lá naquela igreja. Normalmente, por conta do horário, pelo menos naquele dia da semana, não tinha como eu acompanhá-la, mas naquele dia em especial, não fui com ela, mas pedi para ser liberado mais cedo na empresa. E acabei indo também um pouquinho atrasado, mas assim a gente poderia voltar junto. E eu a deixaria em casa. Quando cheguei, a igreja já estava lotada. Fiquei ali no fundo, procurando por ela, mas não consegui encontrá-la. Não queria atrapalhar ninguém, nem atrapalhar o culto. Fiquei ali, de olho, até que no fim do culto, continuei ali prestando atenção nas pessoas que iam saindo, até que a vi se encaminhando assim, pelo corredor, no rumo da saída. Notei que ele estava conversando com o rapaz, os dois assim caminhando lado a lado. Aliás, em vez de sair pela porta, pelas tantas eles pararam assim no meio do caminho e continuaram conversando. Sabe, não sei explicar, mas eu tive um sobressalto naquela hora. Porque não era nem pelo fato de ela estar conversando com aquele rapaz que eu, até aquele momento, nem sabia quem era, mas pela atmosfera daquela conversa. Sabe, os dois assim, um de frente pro outro, conversando e rindo. E vez ou outra ele colocava assim a mão no ombro da Ilane, ou então tocava o seu braço e ela sempre sorrindo. Pareciam até que tinham bastante intimidade.
Sabe, me bateu assim um ciúme naquela hora. Principalmente porque os dois ficaram ali conversando por mais de 2 ou 3 minutos. Enquanto isso, fiquei ali na porta, esperando, de olho no que estava acontecendo. No impulso, dei um passo e fui na direção deles. E no que me aproximei, assim que me viu, notei que ela ficou meio sem jeito. Lembro que já cheguei falando. Oi, amor, eu consegui sair mais cedo. Vim te buscar. Sabe, podia até ser impressão minha, mas ela pareceu até meio assustada, meio surpresa com a minha presença. Ficou meio sem jeito, talvez pelo fato de estar conversando com aquele rapaz. Deu assim um sorrisinho meio sem graça e olhou pro rapaz com quem ela estava conversando, mas não falou nada. Eu então me virei assim pro moço e falei: tudo bem, eu sou Gilmar, namorado da Elaine. Você é quem? Em vez de responder, foi ela quem tomou a dianteira. Esse aqui é o Nunes, Gilmar, é um amigo meu aqui da igreja. Ele é um servo, ajuda o pastor no culto. Eu cumprimentei o rapaz assim com um aperto de mão e depois me virei, me voltei para ela de novo. Mas e aí, vamos? Tô morrendo de fome, louco para comer a comidinha da tua mãe. Depois daquilo a gente foi embora. Mas eu notei assim, sabe, uma coisa estranha no ar. No jeito dela, primeiro a surpresa e depois, mesmo no caminho, só eu e ela. Eu percebi mais do que aquela surpresa do começo, mais uma certa... Às vezes a gente pensa que é uma coisa e não é. Dá a impressão de ser, mas não é. Só que, não sei, mas eu percebi uma certa atmosfera assim de insatisfação. Ela ficou meio incomodada. Eu percebi isso. Repito, normalmente eu só ia com ela na igreja no domingo, que era quando eu tinha o dia todo livre. Na volta ela ficou em silêncio o tempo todo. De qualquer modo, sabe, tirei aquilo da cabeça, tentando me tranquilizar. Até porque depois de tudo que ela tinha passado, tudo que tínhamos enfrentado juntos, por causa daquele vício de droga, aquilo não era nada. O problema foi que, com o passar dos dias, essa menina foi se tornando mais esquisita, mais arredia em relação a mim. Olha, a uma certa altura, cheguei a pensar até nisso eu pensei, que ela tivesse voltado a usar alguma coisa. Sei lá. A gente nunca sabe. Tem tanta história aí de pessoa que parece estar curada, depois volta. Mas ela jurava que não, porque um dia eu cheguei, inclusive, a colocá-la meio contra a parede. Mas ela falou que não tinha nada a ver. Sabe, isso chegou a me deixar um pouco mais tranquilo. Só que, por outro lado, é como eu já disse, a cada dia que passava, ela parecia mais diferente, mais mudada, mais quieta. Até que um dia, mais uma vez eu resolvi aparecer na igreja de surpresa. Porque, sabe, não adiantava eu tentar me iludir de que, sabe, eu tava com aquela cisma. Tava. Se ela tivesse voltado a se comportar com naturalidade, como sempre foi, talvez eu até tivesse tirado aquele episódio da cabeça, mas não. A cada dia que passava, ela estava diferente. Então, você não quer pensar. Você tem medo de pensar. Só que chega uma hora que aquilo é mais forte. A pessoa não muda, não muda, não muda. Dessa vez, inclusive, o culto já tinha acabado. E mais uma vez, para minha tristeza,
Para minha preocupação, ele estava conversando com o mesmo rapaz, o tal do Nunes. O detalhe é que eles não estavam na igreja. Quando cheguei, já tinha terminado o culto, de modo que estavam indo para o ponto. Ao passar assim, sabe, por uma barraquinha de cachorro-quente, dei de cara com os dois fazendo um lanchinho. Olha, até aí tudo bem. Só que mais uma vez eu não gostei, foi daquele clima, porque você percebe, olha, se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você pode olhar para as duas pessoas, comendo cachorro quente que seja, e perceber se ali tem coisa ou se não tem. E meu Deus do céu, eu não queria admitir, mas tinha. Você percebe como um olha pro outro, como um sorri pro outro. Você percebe a proximidade. Você percebe aquele toquezinho assim no braço. Ah, não tem nada a ver. Tem! É claro que tem! Sabe, um falava uma coisa, o outro ria. Era sorrisinho aqui, sorrisinho ali, um assim tocando no outro toda hora. Quando me viu, ela mais uma vez, como já tinha acontecido daquela primeira, se assustou. Depois, mais uma vez, ficou com aquela expressão de constrangimento e, exatamente como já tinha acontecido, aquele ar assim de, sabe, incomodada. Antes de eu chegar, os dois estavam conversando ali e rindo. Sabe, uma intimidade que, sabe, não tinha nem razão de ser. Agora, quando me viram, os dois pararam de conversar e fecharam a cara. Eu não sou o cara mais inteligente do mundo, mas para otário eu não sirvo. Notei que ela mudou. E nesse dia, durante o caminho de volta, eu achei que já era hora da gente conversar de uma maneira assim definitiva, porque perguntei se aquele cara era o único amigo que ela tinha ali na igreja, porque sempre quando eu chegava lá, os dois estavam de conversa. E quando eu chegava, ficava todo mundo em silêncio. Ela não respondeu quando eu perguntei. Sabe, desse dia, até termos uma segunda conversa, até porque aquela primeira, ela não aceitou, porque ficou quieta, eu falei e ela ficou... Mas até termos uma segunda conversa, dessa vez séria e definitiva, olha, não foi mais do que 10 ou 12 dias, se tanto. Sim, porque eu fiquei muito intrigado e passei a ir aos cultos nos dias e horários que eu não costumava ir. E quase sempre a mesma cena. Ela de conversinha com aquele Nunes. No fim, aquilo que eu temia que acontecesse, aconteceu, até porque eu já estava me sentindo tão inseguro. E aí eu coloquei contra a parede para valer. E nesse dia, no meio da conversa, ela me falou uma coisa que me arrepiou. Gilmar, eu não penso você que eu sou uma ingrata. Eu sei o que eu devo muito a você. Você sempre esteve comigo nos meus momentos mais difíceis. Se não fosse você, eu talvez nem estivesse aqui e, apesar de não parecer, eu sou muito grata. Só que tem coisa que a gente não tem domínio, sabe? Tem coisa que acontece, meio assim, a revelia. Você me desculpe, não queria te magoar. Até porque nem sei como aconteceu, mas... Fale, pelo amor de Deus. Será que eu preciso falar? Eu acho que você sabe do que eu
Lamento, mas eu tô gostando do Nunes. Mas como assim, Elaine? Meu Deus, como foi isso? Tão de repente... Na verdade, eu já estava sentindo. Repito, por menos esperto que eu fosse, tem coisa que tá tão na cara que a gente só não tem certeza absoluta porque não quer encarar a realidade. Olha, eu me senti como se tivesse levado um tiro na cabeça. Sabe, ao longo do namoro. E nem é querer, sabe, cobrar. Não é, mas, meu Deus, tanta coisa eu já tinha passado por ela. Tanto momento ruim. Até minha mãe me falava, essa menina não tem jeito, larga a mão, você vai se afundar junto com ela. Meu filho, parte para outra. Tem pessoa que não adianta querer ajudar. Não foi uma nem 2 vezes que eu busquei essa mulher enfurnada numa lanchonete, bebendo e numa rodinha com um homem, inclusive. Muita gente, talvez a maioria no meu lugar, teria largado de mão, assim logo no começo. Mas eu gostava tanto dela. Eu tinha aquela esperança de que ela voltaria a ser a Elaine de quando a conheci. Perdoei tanto deslize que ela cometeu, tanto erro, tanto morrendo num momento pavoroso que eu podia estar me divertindo na rua. Repito, não é cobrança. Mas não tem como a gente não se sentir injustiçado. Para no fim, ela vir me contar que estava gostando de outro. Meu Deus, quando ela estava na pior, fiquei do lado dela o tempo todo. E agora, quando ela se recupera, quando eu pensei, puxa vida, agora a gente vai recuperar o tempo perdido, vamos ser felizes, até porque... Sabe aquela sensação, chegou a nossa hora. Não tinha chegado. O que chegou foi a hora do outro. Aquele outro que, nos anos que eu passei do lado dela, sabe, passando as piores coisas, ele estava sei lá onde, curtindo a vida. Pois a hora que chegou foi desse outro e não a minha. Mesmo assim, não desisti, pelo menos no começo ainda tentei. Só que quando a pessoa está com a cabeça virada, e isso foi o que mais me doeu, porque dava para sentir, até antes dela confessar. Você percebe, as pessoas conversam, você percebe no olho da pessoa, o jeito como a pessoa olha, como fala. Ela estava apaixonada por aquele Nunes. Preferiu ficar com ele e se afastar de mim. Na hora do escuro, minha mão ali, segurando a mão dela. Quando clareou, quando nasceu o sol, adivinha quem foi convidado a sair de cena? Fui eu. É a vida, né? De qualquer modo. E olha, não é da boca para fora, não. Torço pela sua felicidade. Até porque o amor que eu sinto por essa mulher é tão grande que, juro, não é da boca para fora. Tô falando de coração. Que ela seja feliz. Se eu disser que não preferia estar no lugar daquele Nunes, claro que seria mentira. Era o que eu mais queria na vida. Só que não adianta eu querer. Não adianta eu querer e não ser possível. Porque ela não quer. E olha, não sinto nem ressentimento dela. Talvez eu sinta mágoa da vida, do destino, sei lá do quê. Porque a ela, mesmo sofrendo, desejo o melhor que a vida tem a oferecer. Mesmo que, para minha dor, a felicidade dela não seja aqui do meu lado. Não seja junto de mim.
do cara que, isso eu falo com convicção, do cara que mais amou durante toda a vida dela e que vai amar até o fim. Porque se uma coisa eu posso dizer no final dessa carta, é isso. Seja feliz, Elaine. Mas tenha certeza de uma coisa. Nem esse Nunes, nem outro qualquer. Tenha isso bem nítido na tua cabeça. Ninguém nesse mundo vai te amar mais do que eu. Baby, I'ma want you. Baby, I'ma need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while never really knowing why. Lately I'm a-praying that you'll always be a-staying beside me. Used to be my